Galera, professor André Lima na área de volta. Vamos continuar? Na aula passada a gente viu o básico, não foi? De magnetismo. Falamos de ímã, falamos de aurora boreal, falamos de campo magnético da Terra, que é gerado por correntes muito intensas que ficam no centro da Terra. Daí a gente colocou, é como se tivesse um ímã enorme, que o polo norte está apontado para o sul geográfico, o polo sul magnético está apontado para o norte geográfico, tudo isso, né? Beleza. Hoje a gente vai aprofundar mais esses conceitos de magnetismo aí e vamos focar em campo magnético, tá? Então vem comigo, vamos lá, ó. Campo magnético. Alguns fios e tipos de aparelhinhos aí que geram campo magnético, é isso que a gente vai estudar agora. Ó, em 1920, mais ou menos, esse experimento aqui foi super simples, porém vou te dizer que foi um tanto quanto revolucionário. Porque, ó, o Ørsted, que é esse carinha aqui, em 1820, Christian Ørsted, provou que corrente elétrica pode gerar campo magnético. Como que ele fez isso? Ele colocou um fiozinho e nesse fiozinho fez passar uma corrente elétrica. Ele já sabia que uma bússola... aliás, isso por muito tempo já sabia, que uma bússola ela se guiava pelo campo magnético da Terra, né? Lembra que eu falei da outra vez? Na última aula? Já sabia que a bússola se guiava pelo campo magnético da Terra. O que ele fez? Ele colocou um fiozinho e fez passar uma corrente. E, pasmem, quando ele fez isso, ele ficou muito surpreso também. Quando ele fez isso, foi mais um esquecimento, na verdade. Ele não fez isso com a intenção de descobrir se acontecia ou não. Foi mais um esquecimento. Tinha uma bússola ali e tal. Ele passou corrente pelo fio e toda vez que passava a corrente pelo fio, a bússola ficava, ó, não apontava mais para o norte. Daí ele desligava a corrente, opa, daí a bússola voltava para o norte. Daí ele passava a corrente, a bússola... tem alguma coisa estranha. A bússola seguia pelo campo magnético. Então quer dizer que toda vez que passa corrente por esse fio, tem campo magnético agindo. Então essa corrente cria em torno de si um campo magnético. Foi exatamente isso que o Ørsted ele descobriu. Beleza? Então tá aqui. A bússola, ela se guiava, quando passava a corrente, ó, ela se guiava pelo campo magnético gerado pelo fio. Esse experimento foi super importante porque tempos depois, tipo uns 10 anos depois, a partir desse ponto, os cientistas começaram a se perguntar assim, se corrente elétrica gera campo, será que campo magnético pode gerar corrente elétrica? E depois de 12 anos, mais ou menos, depois desse experimento, o Faraday ele provou que campo magnético ele poderia gerar corrente elétrica. E isso foi revolucionário porque tudo que a gente utiliza de energia hoje é criado por indução magnética, a gente fala. É campo magnético gerando corrente, corrente gerando campo. Beleza? Então tudo que a gente produz hoje, tudo que a gente faz de energia, Itaipu, energia eólica, energia geotérmica, seja o que for, é tudo por magnetismo. A gente vai aprender isso ainda mais pra frente, tá? Mas só pra você ver que esse experimentozinho super simples desencadeou todo um desenvolvimento. E isso foi legal. Beleza? Ó, toda vez que passa corrente, lembra da linha de ferro? Ó, tá aqui, né? Ela seguia pelo campo magnético do meu ímã. Como não tem um ímã, tem um fio, mas nesse fio tá passando corrente, ele gera um campo magnético em volta desse fio. People, e esse campo magnético é desse jeitão aqui, ó. Já vou colocar tudo pra você aqui. Toda vez que passa corrente no fio, o campo magnético gerado são linhas aqui, ó, circulares concêntricas, com o centro aonde? O centro no fio. Beleza? Então esse é o campo magnético gerado por um fio. Sempre assim, prof? Sempre assim. Sempre linhas circulares com o centro no fio. Pode ter um raio um pouquinho menor, pode ter um raio um pouquinho maior. Galera, a gente está desenhando linhas aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas são infinitas linhas, né? Tá preenchida essa parada aí por linhas. Beleza? E se eu colocar, por exemplo, a coisa que a gente viu na aula passada, vamos só dar uma revisadinha aqui rapidinho. O ímã, ímã não, uma bússola. Bússola tá aqui, né? Vamos definir o seguinte, quando eu pintar de vermelhinho assim, esse lado vermelhinho vai ser o polo norte, fechou? Polo norte do meu ímã. Lembrando que, ímã não, da bússola. Lembrando que a bússola é uma agulha imantada. É uma agulha que faz a função de ímã, beleza? Então, ó, se eu colocar a minha bússolazinha aqui, ó. Opa.
ela vai apontar para onde? Lembra que no ímã, o campo magnético que a gente descobriu sai do norte, entra no sul, né? Sai do norte, entra no sul. Tá vendo que as linhas, elas estão indo para o sul? Então, ó, o norte do meu ímã, ela vai seguir a linha de campo. E vai ser tangencial, lembra da última aula também? Vai ser tangencial a essa linha de indução magnética, fechou? Então, se eu colocar aqui, vai estar para cá. Se eu colocar aqui, nesse ponto aqui, vai estar tangencial, seguindo a nossa linha, o polo norte da minha bússola está apontada para lá. Fechou? Então, essa mistura de bússola com ímã, de campo magnético gerado em ímã, daqui a pouco a gente vai ver campo magnético gerado em espira, em solenoide, também é um prato cheio para as questões do Enem, tá? Beleza. Como que eu sei para que lado está indo, prof? Está indo sentido anti-horário ou sentido horário esse campo aí? Tem a regrinha que a gente chama regra da mão direita. Regra da mão direita é o seguinte, coloca tua mão direita para cima aí, por favor. Tá me acompanhando, ó? Ó, faz assim agora, ó. Legal. Eletromagnetismo é massa. Legal, ó. Aqui, ó. Põe o dedão pra onde tá apontada a corrente. Põe o dedão. Tá aqui o fio, por exemplo. O fio é minha canetinha aqui. Minha canetinha especial. A corrente tá subindo, vamos supor, tá? Põe a corrente pra onde tá apontado o dedão. E aí, o campo magnético, ele tá girando em torno dessa corrente. Então, desse lado aqui, ó, tá entrando. E desse lado aqui, tá saindo, fazendo a circunferência concêntrica na canetinha. Fechou? Ah, professor, e se a corrente vai pra baixo? Então coloca o dedão pra baixo. Coloca o dedão pra baixo, ó. Faz só no estilo papá. Tá aqui o meu campo magnético. Essa é a regra da mão direita. Galera, regra da mão direita é super importante. Daqui a pouco a gente vai aprender a regra da mão esquerda, que é pra você ver outras coisas. Por enquanto, regra da mão direita, super importante. Valeu? Então vem comigo aí. Tá aí, pra descobrir se é sentido horário ou sentido anti-horário, você já sabe, coloca o dedão pra cima, tá aqui o exemplo, e os outros dedos vão te falar o sentido do meu campo magnético. Vamos definir agora já outra coisinha aqui importante, ó. Intensidade de campo magnético a gente vai representar a partir de agora pela letra B. B é indução magnética, o vetor indução magnética a gente vai apresentar pela letra B. B é o quê? Vetor indução magnética, ou seja, intensidade de campo magnético. Intensidade do campo magnético. Faz as vezes, por exemplo, as vezes do campo elétrico, do E, lá na eletricidade. Aqui é B para campo magnético, fechou? E é corrente elétrica, já vou te falar que quanto maior a corrente que passar pelo fio, maior vai ser o campo que ela produz. Isso aí é até meio óbvio, né? Quanto maior a corrente, maior vai ser o campo. R é o raio. Raio de quê, professor? Não é concêntrico, não é circunferência? Então, o raio é do ponto que você quer até o fio. É a distância do ponto que você quer até o fio. O fio é o centro de todas as circunferências geradas por esse campo aí. Beleza? Embora a gente coloque raio, já saiba que é a distância até o fio. Super simples, super tranquilo. Ou a distância do fio até o ponto que você quer em linha reta. Fechou? R raio. E o Mi. O mizinho que a gente vai usar na fórmula para calcular o campo magnético aí gerado por um fio, o mizinho é chamado de permeabilidade do meio, é constante do meio, people. Para o vácuo, a gente chama Mi0, que é 4π vezes 10 a menos 7, essa unidade aqui que é Tesla metro por ampere. Beleza? Então, essa unidade aí, esse Mi, não precisa decorar. Se precisar na questão, a questão traz para você, tá? Então não se incomode com o Mi, é esse, a gente vai fazer conta com isso, mas não precisa decorar. Então, o campo produzido por um fio depende dessas 4 grandezas aí. Melhor, 3, né? Depende da corrente, depende da distância até o fio, porque quanto mais distante, menor o campo, que é óbvio, né? Quanto mais distante, menos eu vou sentir o campo. E o Mi, que é a permeabilidade do meio. E se junta nessa formulinha aqui, ó. Beleza? B é igual a μi sobre 2πr. μi sobre 2πr. Isso é campo magnético no fio. Fechou? Mas, deixa eu só praticar uma coisinha aqui com você. Regra da mão direita. Ó, imagine que tem um fio. E o fio tá aqui, ó.
O fio, vamos supor, ele tá saindo da tela, tá? Fio tá o quê, prof? Saindo da tela. Fio saindo da tela e a corrente também tá saindo da tela. Corrente tá no sentido saindo da tela, tudo bem? A minha pergunta é o seguinte, se a corrente tá saindo da tela, qual que vai ser o campo magnético? Vai ser sentido horário, vai ser sentido anti-horário, vai ser paralelo, vão ser circunferências concêntricas no fio, vai ser o quê? Faz aí pra mim a regra da mão direita, por favor. Vai ser isso aqui, né? Ó. Se tá saindo da telinha aqui, ó. Deixa eu colocar o pontinho aqui de volta. Tá saindo da tela, ó. Saindo da tela. É só você fazer a regra da mão direita, ó. Só no estilo. E daí o campo vai fazer isso aqui em volta do fio. Isso é um teste que você pode fazer em casa, cara. Pega um fio, o fio lá que tá passando, o fio da TV, por exemplo. Coloca uma bússola bem pertinho, vê se não deflete a bússola lá. Beleza? Vê se não desvia a agulhinha imantada da bússola. Faz isso em casa. Ó, então vai ser nesse sentido aqui, né? Você já viu aí que vai ser nesse sentido. Beleza? Vou colocar outro aqui, ó. Eu tenho um fio aqui. Aqui o fio. E tá passando uma corrente pra cá, ó. Corrente elétrica nesse sentido. Pra onde vai estar o campo magnético? Faz aí pra mim. Treina, pratica isso aí, é importante, tá? Não tenha vergonha. E é até legal, cara, isso aqui é muito legal. Ó, o fio tá na diagonal, né? Tá assim. E daí, a corrente, dedão pra onde tá a corrente e só no estilo, ó. Quer dizer que desse lado de cá vai entrar e desse lado vai sair. Fechou? Então, ó, eu vou representar o campo magnético assim, ó. Desse lado aqui tá entrando. Olha como eu tô representando, tá? Lembra da última aula? O xizinho quer dizer tá entrando. E aqui, o pontinho quer dizer o quê? Tá saindo. Beleza? Entra daquele lado e sai desse lado de cá. Fechou? Mas, daí pra você calcular o campo magnético é só jogar na fórmula. Muito facinho, muito tranquilo. Última. Vou colocar aqui, ó. Corrente entrando. Corrente entrando, pra onde tá o campo magnético? Desenha pra mim. Corrente entrando na telinha. Corrente entrando na telinha, ó. Daí, só fazer com a regrinha na mão direita. Corrente entrando na telinha, vai ser isso aqui, né? E daí vindo nesse sentido aí, sentido horário. Fechou? Massa não? Tranquilidade, né? Beleza. Tá aí. Isso para um fio, galera. Agora, se eu enrolar um pouquinho o fio, eu tenho o que a gente chama de espira circular. Tá vendo que a espira circular nada mais é do que um fiozinho mais ou menos enrolado? Tranquilo, né? Essa é a espira circular. E nesse meu exemplo, a corrente está vindo para cá, ela faz tudo isso aqui, uau, e vem para cá de volta. E a brincadeira que cai nos vestibulares por aí afora e no Enem também é você calcular a intensidade do campo elétrico no centro dessa espira. Essa é a brincadeira que cai pra gente aí, beleza? E para você fazer isso, o que você faz? Usa a formulinha do campo magnético, que é μI sobre 2R, nesse caso, já que é uma espira circular, fica μI sobre 2R, beleza? Esse R sendo o raio da minha espira, raio da espira. Fechou? O que é o μ mesmo? O μ, permeabilidade do meio, μ0 no caso do vácuo, é 4π vezes 10 a menos 7. E I é corrente elétrica que passa por aí. Quanto mais corrente, é importante que você saiba a proporção também, ó. I não está em cima na forma? Sim, prof. Quer dizer que I e B são grandezas diretamente proporcionais. Se eu aumentar o I, o que acontece com o B? Ele aumenta na mesma proporção, tá? Se eu duplicar o I, duplico o B. Se eu triplicar o I, triplico o B. Aí se eu 25 duplicar o I, eu 25 duplico o B. Fechou? São diretamente proporcionais. Agora R, o raio, é inversamente proporcional ao B. Ou seja, quanto maior o raio, menor o campo magnético no centro dessa espira. Faz sentido? Total, né? Tá mais longe, então tá mais longe da corrente que gera o campo, então o campo é menor. De modo que raio, tá? Raio, deixa eu colocar o raio mais. Raio aumenta, o B
diminui na mesma proporção. Se eu dividir o raio por 2, o B dobra. Se eu dividir o raio por 3, o B triplica. Se eu multiplicar o raio por 3, o B divide por 3. É sempre o contrário. Fechou? Massa não? E para descobrir se no centro, que é o nosso objetivo, o campo está entrando ou está saindo, só fazer regra da mão direita, né? Você faz lá, ó, caminho da corrente. A corrente veio pro lado de cá, daí ela fez assim, não foi? Lá? Então a corrente veio pro lado de cá, daí ela fez. Daí, ó, se você vê os teus dedos no centro, nesse caso aí que eu apresentei pra você, no centro, o campo, ele entra. E daí dá a volta no fiozinho e sai desse lado de cá. No centro ele entra e sai desse lado de cá. Então, ó, vou colocar aqui pra você, ó. Nesse caso aí, a corrente tá vindo por aqui, ó. Pá, pá. Faz com o dedinho aí, me acompanha, ó. Faz com o dedinho. Meu dedinho tá aqui, ó. Quer dizer que a minha mão vai envolver o fio. E aqui, do lado de fora, vai entrar. Ó. Entrar. E do lado de dentro vai sair. Beleza? Sair que é o pontinho, né? Então só regra da mão direita, nada demais. O outro, ó, se a corrente vier por aqui, pá, pá. Então, no meio entra e do outro lado tá saindo. Faz sentido, people? Tranquilidade, né? Note que tem diferença nas fórmulas aí. Essa aqui primeira, né? Pro fio era μi sobre 2πr. Essa para espira é só 2r, o π já era, tá? Beleza. Terceira coisa, para bobina. Pessoal, o que é uma bobina? É quando você enrola o fio várias vezes. Super simples, super sossegado. Então, ó, você, ao invés de fazer isso aqui com o fio, você fez isso aqui, ó. Enrolou várias vezes. Bobina é altamente utilizada nos nossos aparelhos domésticos, né? Tipo, na liquidificador, batedeira, tudo tem bobina. Se você abrir, você vai ver que é um fio enrolado várias vezes aí. E para você descobrir o campo no centro dessa bobina, mesmo jeito. Regra da mão direita. Beleza. Só que para você calcular é um pouquinho diferente, ó. É N vezes a espira. Sacou? μi sobre 2R, né? Não era da espira? Não era igual da espira? Eu só acrescentei aqui o N. Por quê? Porque eu tô enrolando várias vezes, né? Se eu tô enrolando várias vezes, é quantas vezes eu enrolei o N, que é o número inteiro, né? E μi sobre 2R. Pessoal, posso enrolar 2 vezes e meia? Pode. Eu falei que o N é o número inteiro, mas enganei, tá? Você pode enrolar 2 vezes e meia, não tem nenhum problema. Beleza. E tem o solenoide. Finalmente, para fechar os produtores aí de campo magnético, tem o solenoide. Pessoal, o que é um solenoide? É quando você enrola também o teu fio. Só que note a diferença de espira para bobina. Essa bobina aqui, a gente chama de bobina chata. Bobina chata porque ela, o fiozinho eu tô enrolando e tá um rente ao outro. É quando você enrola bem direitinho. Sabe quando você enrola bem direitinho? Isso é a bobina. Quando você enrola mais bagunçadinho, assim, formato de hélice, no caso, pode ser bonitinho, eu sei. Mas formato de hélice, daí a gente tem outro nome, que a gente chama de solenoide. Beleza? Então tá aí. Solenoide. E nesses solenoides, assim como nas bobinas também, a gente costuma acrescentar, e eu comentei isso na primeira aula, um núcleo de ferro doce. Por quê? Um material ferromagnético. Lembra que o material ferromagnético, na presença de campo magnético, ele vira um ímã? Então, esse núcleo de ferro doce aqui, ele faz um trabalho que é o seguinte: passa a corrente pelo fio, o fio gera um campo magnético, esse campo magnético produz um ímã ali no ferro magnético, no meu núcleo de ferro doce, e o núcleo de ferro doce potencializa com o campo dele o campo produzido pela corrente. Então, eu aumento o campo magnético produzido pelo meu sistema, acrescentando ali um núcleo de ferro doce, sacou? Então, essa é a brincadeira. Mas, profe, como que eu sei para onde vai estar o campo magnético apontado num solenoide? Daí você vai usar a regra da mão direita, só que eu vou te dar um conselho, ó. Quando for um solenoide, aqui está o núcleo de ferro, né? Daí você vai enrolar o fio. Todas as questões que aparecer para você de Enem, de vestibular, de onde for, ele vai mostrar exatamente o fio ou passando pela frente. Ó, o fio começa aqui. Daí ele vai enrolar, né? Começa a enrolar passando pela frente, por trás, frente, trás, frente, trás, frente, trás. Ou, contrário, o fio começa aqui.
passando por trás, frente, trás, frente, trás, frente. Daí o que você vai fazer? Para solenoide, você vai fazer o seguinte, presta atenção. Ó, regra da mão direita, só que você vai envolver o solenoide. Ó, imagina que o fio tá vindo aqui, a corrente também tá vindo aqui. E o fio passa pela frente, depois por trás. Pela frente, depois por trás. Tá vendo que a corrente vindo por aqui passou pela frente, né? Corrente passou pela frente, por trás, pra frente, por trás. Então envolve, ó, os teus dedos aqui, os teus dedos, envolve o solenoide, o teu núcleo de ferro doce, por onde a corrente tá passando. Passou pela frente, envolve passando pela frente, ó. Daí tá vendo que o teu dedão ficou pra cá? Quer dizer que o norte tá pra cá. O norte do campo magnético produzido, ele tá pra cá. Fechou? Lembra que núcleo de ferro doce é um material ferro-magnético que na presença de um campo magnético vira um ímã. Ah, e esse ímã tem um norte e tem um sul. Então o norte desse núcleo vai estar pra cá. É só envolver. Ah, professor, e se ele passou por trás, ó, o fio começou, corrente vem por aqui, ó, corrente mesmo sentido. Só que o fio começou passando por trás agora. Passou por trás, pela frente, por trás, pela frente. Quando passa por trás, é por onde a corrente vai, ó. Envolve, passando por trás, envolve. Envolver, tá vendo pra onde tá, ó? O norte lá do meu ímã tá pra cá. Fechou? Então cuidado aí quando você for fazer solenoide. Regra da mão direita também, só que um pouquinho diferente, né? Tenta fazer com esse cara aí. Tenta fazer com esse carinha aí. Ó, esse carinha tá exatamente assim, né? E o fio começa por trás, não, dá uma olhada. Fio começa por trás, vai pela frente, por trás, pela frente. Pela frente, a corrente tá descendo, ó. Então envolve por trás, ó. Por trás, corrente descendo. E o norte tá pra onde? Tá pra cá. Não é isso que aparece ali? Norte tá pra cá. Detalhe, eu tô fazendo aqui, eu tô espelhado a você, tá? Embora a minha imagem no computador pode estar apontando o sentido errado, eu tô apontando exatamente pra cá. Beleza? Como eu tô espelhado a você, talvez eu aponte pro sentido errado aí e você se confunda. Mas se você fizer, não tenha vergonha. Faça. Faça para você ver para onde está o norte apontado. Daí, ó, sai do norte, entra no sul. Esse é o campo magnético de um solenoide. Para a gente calcular campo magnético de um solenoide, a gente vai fazer assim, ó. B é igual a N. O que é o N mesmo? N é o número de voltinhas, né? Número de voltinhas que você dá com fio. O Mi é a permeabilidade, o I é a corrente elétrica e o L é o tamanho do solenoide. Beleza? Lembrando que a diferença de solenoide para bobina é o quê? Um solenoide, ele tem, ó, eu tô enrolando o fio formato hélice, ou seja, ele vai ter um comprimento L. A bobina não. A bobina eu junto tudo junto, eu enrolo tudo juntinho assim, e daí o meu comprimento L é tão pequenininho que daí eu nem levo em consideração. O solenoide sim. Tudo bem? Beleza? Os dois é enrolando o fio. Tem muita utilidade no nosso cotidiano, tanto para o solenoide, quanto para a bobina, quanto para o fio produzindo corrente ali normalzinho, tá? Então, ó, foram 3 fórmulas até agora, né? Foi B para o fio, ó, para um fio reto, fio retilíneo, B igual a Mi vezes I sobre 2πr. Daí foi para a espira. Espira é B, Mi vezes I sobre 2R. Depois veio a bobina. Bobina, o comprimento L, ele é pequeno se levar em consideração quantas voltas você deu. Então, bobina é B igual a N, que é o número de voltas que você deu. Daí, Mi vezes I sobre 2R. E agora o solenoide, que é esse aqui. N, Mi vezes I sobre L. Galera, isso aí você tem que dar uma memorizadinha. Quando não precisa, eu te falo, não precisa. Mas como eu te falo, eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta. Já caiu questão difícil do Enem de magnetismo e a gente vai ver daqui a pouco uma. Mas ó, saiba, beleza? Como que cai isso aí pra você, ó? Um exemplo. Exemplo, eu sei que não é o 2, isso aqui tá errado, tá? Exemplo, 2 fios A e B retos, paralelos e extensos estão separados por uma distância de 2 metros. Então tá aqui, 2 metros. Uma espira circular de raio igual a π sobre 4. Então essa espira tem o raio π sobre 4. Beleza. Encontra-se com seu centro O a uma distância de 2 metros do fio B. Então 2 metros do fio B.
conforme desenho abaixo, desenho fora de escala. Mas as espiras e os fios são coplanares, estão no mesmo plano, e se encontram no vácuo, ó. No vácuo ele te deu Mi aqui, ó, já. Pá. Os fios A e B e a espira são percorridos por correntes elétricas de mesma intensidade. Então todos os fios, inclusive a espira, a corrente elétrica que passa é 1 ampere. Com os sentidos representados no desenho. A intensidade do vetor indução magnética, o B que ele quer, hein? Que é o B. A intensidade do vetor indução magnética, resultante originado pelas 3 correntes no centro da espira. Então, ele quer a resultante B no centro da espira. Vamos calcular para cada um deles, depois a gente vê a resultante. Então, ó, vou calcular aqui. Primeiro para o fio A. Fio A. Se é um fio retilíneo, você vai usar B igual a Mi 0 vezes I, né? Sobre 2πr, confere? Então, ó, calculando. B igual, Mi 0 é 4π 10 a menos 7, 4π vezes 10 a menos 7. A corrente é de 1, né? Corrente passa por todos, é de 1. Daí 2π vezes o R, que é a distância do fio até o centro. Lembra que o R, que a gente falou de fio, é distância, né? Então é de 4 metros. 4 metros. Ó, olha o que faço. Posso cortar o π? Faz um tcheco-tcheco aqui, faz um tcheco-tcheco ali. Fica B igual a 1 em cima sobre 2. Dá 0,5 vezes 10 a menos 7 Tesla. Unidade de B é Tesla, em homenagem ao gênio esquecido Tesla. Beleza? Isso é o fio A. Daí vem o fio B. Vamos calcular. Mesma forma, né? Dá pra fazer de cabeça o fio B, né? Porque é tudo igual, só a distância que divide por 2. Vou fazer isso, ó. Distância dividido por 2, acontece com B. Só pra ver se você sabe. Se distância do A pro centro era 4. Agora do B pro centro é só 2. Então, distância, o R dividiu por 2. Se o R dividiu por 2, o B, ele dobra, né? Se ele dobra, fica 1 vezes 10 a menos 7 Tesla no fio B. O fio B produz no centro da espira, fechou? Então, ó, dividir o raio por 2, a distância dobra. Melhor, o campo magnético dobra. Beleza? Questão de proporção aí. E, finalmente, da espira é B igual a Mi I sobre 2R, né? Fica B igual a 4π vezes 10 a menos 7 vezes 1 sobre 2 vezes R é π sobre 4, né? Π sobre 4 que ele falou aqui, ó. Beleza. 2 com 4 aqui fica 2. Fica 2 vezes 10 a menos 7 sobre π sobre 4. Π com π cai fora. 2 vezes 10 a menos 7 sobre 1 sobre 4. Dá 8 vezes 10 a menos 7 Tesla. Fechou? Tudo bem até aí? Tá. Daí a gente precisa saber a resultante no centro da espira. É a regra da mão direita pra lá e pra cá, né? Ó, a espira, a corrente tá vindo nessa direção aqui. Fala pra mim. Fazendo a regra da mão direita. Faz aí pra mim. Quer dizer que, regra da mão direita, corrente, ó. Corrente. Entra aqui, sai aqui. No caso, ó, aqui tá entrando. E aqui no centro da espira tá saindo, né? Saindo. Então, isso aqui é um campo saindo. Os outros dois. O B, ó. O B coloca o dedão pra cima e lá, daquele lado direito lá, tá entrando. Fechou? Então, o B aqui tá entrando. Esse aqui é do fio B. Esse aqui é da espira. Então, o fio B tá entrando. Entrando. Beleza? E o fio A, coloca o dedão para baixo, você vai ver que tá entrando desse lado aqui, tá saindo lá no centro da espira. Então aqui, ó, tá saindo. Esse aqui é do fio A, saindo. People, fala pra mim como é que fica agora, então. Ó, se eu tenho 8 vezes 10 a menos 7 saindo e 0,5 vezes 10 a menos 7 saindo, fica 8,5 saindo. 8,5 saindo menos 1, né, porque 1 tá entrando, fica 7,5 saindo da folha. Beleza? Então fica 7,5 vezes 10 a menos 7 saindo da tela. No nosso caso aqui, saindo da tela. Fechou? Tudo bem? É assim que cai uma questãozinha pra você. Vou deixar algumas pra você se divertir. E próxima aula a gente começa a falar, a gente falou de campo, né? Só que toda vez que coloca uma carga com velocidade num campo,
essa gera uma força. E é o nosso objetivo na próxima aula. Estudar força magnética em cargas. Fechou? Galera, valeu, dá o teu feedback. Se gostou, dá um like aí e até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau!